Olá, queridos leitores! Vamos juntos ler Agatha Christie? O livro escolhido é Morte nas Nuvens, edição da LPM Pocket. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam ler com a gente essa autora incrível. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a continuação da história. Vamos lá? Capítulo 5 – Depois do inquérito. Ao sair do tribunal, após o veredito, Jane se deparou com Norman Gale a seu lado. Ele comentou: "Fiquei curioso. O que será que estava escrito naquele papel que o juiz rejeitou com tanta veemência?" "Acho que posso lhe contar", falou uma voz atrás dele. Os dois se viraram para fitar o olhar faiscante e maroto de Monsieur Hercule Poirot. "Era um veredito", asseverou o homenzinho, "com acusação de homicídio doloso contra mim." "Ah, imagina", discordou Jane. Poirot assentiu com a cabeça alegremente. "Mais oui, na saída escutei um homem conversando com outro. Escreve o que eu estou dizendo, foi ele." O júri pensou o mesmo. Jane não sabia se demonstrava solidariedade ou caía na risada. Decidiu-se pela segunda opção. Poirot riu junto, compreensivo. Não é fácil", disse ele. "Não há tempo a perder. Tenho que me dedicar plenamente a salvar minha reputação." Sorriu, fez uma reverência e se afastou. Os olhares de Jane e Norman acompanharam o vulto que se afastava. "Que sujeitinho extraordinariamente estranho", comentou Gale. "Chama a si próprio de detetive. Não vejo como ele pode investigar tanto assim. Qualquer criminoso pode reconhecê-lo a mais de quilômetro. Não vejo como é que ele conseguiria se disfarçar." "Não tem uma ideia meio antiquada sobre detetives?" indagou Jane. "Toda essa coisa de barba postiça está bastante fora de moda. Os detetives de hoje só ficam sentados e deslindam o caso psicologicamente." "Bem menos extenuante." "Fisicamente, talvez, mas, claro, é preciso um cérebro frio e lógico." "Verdade, um quente e confuso não serviria." Os dois riram. "Veja", começou Gale. Um leve rubor pintou suas bochechas e ele falou aos borbotões. "Não se importaria, quero dizer, seria uma indescritível gentileza sua se a senhorita... Bem, já é meio tarde, mas que tal tomar um chá comigo? Sinto que existe uma afinidade entre nós, companheiros no infortúnio." E... calou-se. Para si mesmo falou: "Qual o seu problema, idiota? Não é capaz de convidar uma moça para tomar chá sem gaguejar, ficar vermelho e se atrapalhar todo? O que ela vai pensar de você?" O embaraço de Gale serviu para acentuar a tranquilidade e o autocontrole de Jane. "Muito obrigada", disse ela. "Um chá seria uma ótima pedida." Os dois encontraram um salão de chá e uma garçonete desdenhosa com jeito tristonho que anotou o pedido com ar duvidoso de quem parecia dizer: "Não é culpa minha se ficarem decepcionados. Dizem que servimos chá aqui, mas eu não garanto nada." O salão de chá estava às moscas. A falta de frequentadores serviu para enfatizar a intimidade de tomar chá a dois. Jane tirou as luvas e avaliou o acompanhante à sua frente na mesa. Sem dúvida atraente, os olhos azuis, o sorriso e também bom. "É um negócio esquisito essa história de assassinato", disse Gale, entabulando rápido a conversa. Ainda não se sentia totalmente livre de um ridículo embaraço. "Pois é", concordou Jane. "Estou muito preocupada com isso. Quero dizer, do ponto de vista de meu emprego. Não sei como meu patrão vai aceitar tudo isso." Sim, eu não tinha pensado nisso." "Não sei se um salão de beleza como Anthony's vai gostar de ter como funcionária uma garota envolvida num caso de assassinato, que precisou prestar depoimento no tribunal e tudo mais." "As pessoas são estranhas", murmurou Norman Gale pensativo. "A vida é tão injusta. Uma coisa assim, da qual você não tem a mínima culpa." Franziu a testa com raiva. "É abominável." "Bem, ainda não fui despedida", lembrou Jane.
Não adianta nada me preocupar com algo que ainda não aconteceu. E, no final das contas, imagino que tenha certa lógica. Afinal, eu posso ser a assassina. E quando a pessoa mata uma vez, em geral se diz que vai matar outras. Não seria lá muito confortável ter alguém assim penteando seu cabelo? Basta prestar atenção para perceber que você não mataria ninguém, disse Norman, encarando-a com seriedade. Não tenho tanta certeza assim, falou Jane. Às vezes acho que esganaria algumas de minhas freguesas se tivesse a certeza de escapar impune. Em especial, uma com voz estridente que não para nunca de reclamar da vida. Às vezes penso que matá-la seria uma boa ação em vez de crime. Como vê, meu cérebro tem tendências criminosas. Em todo caso, não cometeu esse crime específico, ponderou Gale. Eu posso jurar que não. E eu posso jurar que você não cometeu, respondeu Jane. Mas isso não vai ajudar se os seus pacientes pensarem que você cometeu. Meus pacientes, comentou Gale com um ar pensativo. Você tem razão. Eu nem tinha pensado nisso. Um dentista suspeito de ser um maníaco homicida? Essa perspectiva não é nada sedutora. Súbito acrescentou de modo impulsivo. Me diga, não se importa com o fato de eu ser dentista, se importa? Jane ergueu as sobrancelhas. Eu? Me importar? Quero dizer, sempre tem algo meio cômico nos dentistas. Não é uma profissão romântica. Já os médicos, todo mundo leva a sério. Ânimo, incentivou Jane. Um dentista ganha muito mais do que um auxiliar de cabeleireiro. Eles riram, e Gale disse. Algo me diz que vamos ser bons amigos, concorda? Sim, acho que vamos. Talvez queira jantar comigo uma noite dessas e me acompanhar ao teatro? Quem sabe? Seguiu-se uma pausa e logo Gale perguntou. O que achou de L'Épinay? Me diverti bastante. Foi lá outras vezes? Para falar a verdade, não. Jane, adotando de repente um tom confidencial, contou a história do bilhete de loteria. Os dois elogiaram a sensação de aventura proporcionada pela loteria irlandesa. Concordaram que era uma iniciativa desejável e lamentaram a postura antagônica do governo inglês. A conversa foi interrompida por um jovem de terno marrom que ficara um tempo rodeando ali perto antes que percebessem a sua presença. Mas, naquele instante, ergueu o chapéu e se dirigiu a Jane com autoconfiança locais. Senhorita Jane Grey? Sim? Represento a revista Weekly Howl, senhorita Grey. A senhorita não gostaria de nos fazer um artigo sobre esse assassinato no avião, contando o ponto de vista dos passageiros? Melhor não, obrigada. Ora, vamos lá, senhorita Grey. Pagamos bem. Quanto? Quis saber Jane. 50 libras. Ou, bem, talvez eu possa chegar a um pouco mais, digamos 60. Não, disse Jane, não me acho capaz. Não saberia o que dizer? Não tem problema, disse o jovem com desenvoltura. A senhorita não precisa de fato escrever o artigo, sabe? Um de nossos repórteres só lhe vai fazer umas perguntinhas e ajudá-la a redigir o texto. Não vai lhe causar incômodo algum. Mesmo assim, frisou Jane, prefiro não fazer. Que tal 100 libras? De repente eu consigo chegar até 100 libras e vai ter uma foto sua no jornal. Não, disse Jane, a ideia não me agrada. Então pode ir, atalhou Norman Gale. A senhorita Grey não quer ser importunada. O jovem virou-se para ele, esperançoso. Sr. Gale, não é? Indagou. Veja, Sr. Gale, se a senhorita Grey está receosa, que tal o senhor arriscar? 500 palavras. E vamos lhe pagar o mesmo valor oferecido à senhorita Grey. É uma ótima proposta, pois o relato feminino sobre o assassinato de outra mulher tem mais valor como notícia. Estou lhe oferecendo uma boa oportunidade. Não quero. Não vou escrever uma palavra sequer para vocês. Será boa publicidade, sem falar no cachê. Profissional em ascensão, carreira brilhante pela frente. Todos os seus pacientes vão ler. É justamente disso, rebateu Norman Gale, que mais tenho medo. Bem, nos dias de hoje ninguém consegue evitar publicidade. Talvez, mas tem vários tipos de publicidade.
Torço para que ao menos parte da minha clientela não leia os jornais e continue ignorando o meu envolvimento num caso de assassinato. Agora já ouviu a resposta dos dois. Vai se retirar por bem ou vou ter que empurrá-lo porta fora? Não se irrite, retorquiu o jovem, imperturbável apesar da ameaça. Boa noite e me liguem se mudarem de ideia. Aqui está o meu cartão. E rumou faceiro à saída do salão de chá, pensando consigo mesmo. Nada mal, vai render uma reportagem interessante. E, na verdade, o número seguinte do Weekly Howl trouxe um importante artigo sobre as opiniões de duas testemunhas do mistério do assassinato aéreo. A senhorita Jenny Gray tinha se declarado muito perturbada para falar sobre o assunto. Havia sido um choque terrível e ela odiava pensar naquilo. O Sr. Norman Gale tinha passado um bom tempo comentando sobre o potencial efeito do envolvimento num caso de homicídio na carreira de uma pessoa, por mais inocente que ela fosse. O Sr. Gale, com ótimo humor, expressara a esperança de que alguns de seus pacientes lessem apenas as colunas de moda e assim não suspeitassem do pior quando viessem para o martírio da cadeira do dentista. Depois de o jovem sair, Jenny comentou: Fico imaginando, por que será que ele não tentou falar com as pessoas mais importantes? Deixou isso para quem tem mais cacife, provavelmente, observou Gale sombrio. É bem possível que tenha tentado e fracassado. Ficou ali sentado com a testa franzida por um tempo, até dizer: Jenny, vou chamá-la de Jenny, não se importa, não é? Jenny, falando sério, quem você acha que matou essa tal de Gisele? Não tenho a mínima ideia. Chegou a pensar no assunto? Digo, pensar seriamente no assunto? Não, acho que não. Tenho pensado sobre o meu envolvimento no caso e me preocupado um pouco. Não cheguei mesmo a ficar imaginando quem dos outros é o criminoso. Acho que só hoje mesmo me dei conta de que um deles deve ter cometido o crime. Sim, o juiz deixou isso bem claro. Sei que eu não cometi e sei que você não cometeu o crime. Porque não tirei os olhos de você o tempo todo. Sim, disse Jane. Sei que você não o cometeu. Pela mesma razão. E é claro, sei que eu mesma não o cometi. Então, deve ter sido um dos outros. Mas não sei quem. Não tenho a mínima ideia. E você? Também não. Pensativo, Norman Gale parecia estar se esforçando para encontrar uma solução para o problema. Jenny continuou. Aliás, não vejo como a gente possa ter a mínima ideia. Quero dizer, não vimos nada. Pelo menos eu não vi. E você? Gale balançou a cabeça. Não vi nada. É isso que parece tão estranho. Eu arriscaria dizer que você não viu nada. Você não estava virado para aquele lado. Mas eu estava de frente para o meio do compartimento. Quero dizer, eu poderia ter sido... Jenny calou-se e corou. Lembrou que o seu olhar estivera concentrado sobretudo no pullover azul pervinca e que sua mente, alheia ao que acontecia ao redor, estivera preponderantemente interessada na personalidade do ser humano contido no mesmo pullover. Norman Gale pensou: me pergunto por que ela está assim tão encabulada. É maravilhosa. Vou me casar com ela. Sim, é inevitável. Mais uma coisa de cada vez. Tenho que arrumar uma desculpa para me encontrar com ela com mais frequência. Esse crime pode servir pelo menos para isso. Pensando bem, acho que não seria má ideia eu me manifestar publicamente. Aquele repórterzinho petulante e sua publicidade. Em voz alta disse: que tal pensarmos no assunto agora? Quem a matou? Vamos repassar um por um os suspeitos. Os comissários? Não, opinou Jane. Concordo. E as mulheres do outro lado do corredor? Não creio que alguém do padrão de Lady Horbury saia por aí matando as pessoas. E a outra, a senhorita Kerr, bem, ela é bem interiorana. Não mataria uma francesa idosa, estou certa. Só um arrogante tomador de cães de caça-raposa não deve estar muito longe da verdade, Jane. E temos o Monsieur Bigode, mas, de acordo com o júri, ele é a pessoa mais provável, o que prova a sua inocência. E o médico? Isso também não parece muito plausível. Se ele quisesse matá-la,
Teria usado algum veneno que não deixa vestígios e ninguém jamais descobriria. Sim, disse Norman cético. Esses venenos irrastreáveis, insípidos e inodoros são muito convenientes, mas tenho lá minhas dúvidas se de fato existem. E o que me diz do baixinho que declarou ter uma zarabatana? A história é bem suspeita, mas aparentou ser uma pessoa boa. E ninguém o obrigou a contar que tinha uma zarabatana. Por esse ângulo, vai ver que não tem nada para esconder. Tem ainda o tal de Jameson. Não, como é mesmo o nome dele? Ryder? Sim, pode ser ele. E os 2 franceses? São os mais prováveis de todos. Já visitaram lugares exóticos. E, é claro, podem ter tido um motivo sobre o qual não temos ideia. Tive a impressão de que o mais novo estava muito triste e preocupado. Um assassino provavelmente ficaria preocupado depois de cometer um crime, observou Gale mordaz. Mas ele até que parecia legal, disse Jane. E o velho era uma simpatia. Tomara que eles não sejam os criminosos. Acho que não estamos evoluindo muito, concluiu Norman Gale. Não vejo como evoluir sem saber detalhes sobre a velha que foi assassinada. Inimigos, quem herda o dinheiro dela e tudo mais. Norman Gale indagou com ar pensativo. Acha que isso é só especulação à toa? Jane respondeu com frieza. E não é? Não é bem assim, ponderou Gale com breve vacilo. Então continuou devagar. Algo me diz que pode ser útil. Jane o mirou de modo indagador. Assassinato, sentenciou Norman Gale, não afeta apenas a vítima e o culpado. Afeta também os inocentes. Somos inocentes. Mas a sombra do homicídio nos cobriu. Não sabemos de que modo essa sombra vai afetar nossas vidas. Jane, mesmo sendo uma pessoa tranquila e de bom senso, não conseguiu evitar um súbito estremecimento. Não fale assim, pediu ela. Assim você me deixa com medo. Eu também estou com um pouco de medo, reconheceu Gale. Capítulo 6. Mesa Redonda. Hercule Poirot reencontrou seu amigo, o inspetor Japp, que o saudou com um sorriso irônico nos lábios. Olá, meu caro, disse ele. Escapou por um triz de acabar atrás das grades. Receio, ponderou Poirot com seriedade, que esse caso manche a minha reputação. Bem, observou Japp ainda sorrindo. Às vezes os detetives se revelam criminosos, nos romances policiais. Um magrinho alto de rosto inteligente e soturno se aproximou e Japp o apresentou. Monsieur Fournier Tassurreté veio colaborar conosco no caso. Acho que já tive o prazer de conhecê-lo há alguns anos, Monsieur Poirot, lembrou Fournier, estendendo a mão com uma reverência. E Monsieur Giraud também vive falando da sua pessoa. Um sorriso tênue perpassou os lábios de Fournier. E Poirot, que imaginava muito bem em que termos Giraud, a quem Poirot costumava se referir pejorativamente como o sabujo humano, havia falado nele, permitiu-se responder com um sorrisinho discreto. Sugiro, disse Poirot, que venham jantar comigo em meu apartamento. Já convidei Maître de Bold. Ou melhor, isso se o senhor e meu amigo Japp não se opuserem à minha colaboração. Tudo bem, meu velho, disse Japp, incentivando-o com cordialidade, com um tapinha nas costas. Está envolvido nisso desde o começo. Na verdade, será uma honra, murmurou o francês cerimonioso. Sabe, disse Poirot, como acabei de dizer para uma encantadora jovem, estou ansioso para salvar minha reputação. Aquele júri com certeza não simpatizou com você, concordou Japp com um replay do sorriso irônico. Fazia tempo que eu não ouvia uma piada tão boa. Por consenso, nenhuma alusão ao caso foi feita durante a primorosa refeição que o pequenino belga ofereceu aos amigos. Afinal de contas, é possível comer bem na Inglaterra, murmurou Fournier de modo apreciativo.
enquanto fazia uso cuidadoso de um palito oportunamente providenciado. Refeição deliciosa, Monsieur Poirot, elogiou Dibald. Meio afrancesada, mas esplêndida, reconheceu Jep. Uma refeição sempre deve cair leve no estômago, vaticinou Poirot. Não deve ser pesada a ponto de paralisar o pensamento. Meu estômago nunca me incomoda, comentou Jep, mas não vou entrar nesse mérito. Vamos ao que interessa. Sei que Monsieur Dibald tem um compromisso esta noite, então sugiro começarmos nossa conversa com as informações dele sobre pontos que nos interessam. A seu dispor, cavalheiros. Naturalmente, posso falar com mais liberdade aqui do que no tribunal. Tive uma palavrinha com o inspetor Jep antes do inquérito, e ele sinalizou que seria melhor uma política de discrição e não entrar em detalhes. Exato, confirmou Jep. Nada de revelar segredos antes da hora. Mas agora vamos escutar o que o senhor tem a nos contar sobre essa tal de Gisele. Para falar a verdade, sei muito pouco. Eu a conheço como o mundo a conhece, como figura pública. Da vida particular dela, não sei quase nada. É provável que Monsieur Fournier possa contar mais aos senhores do que eu, mas posso lhes dizer o seguinte. Madame Gisele era o que se costuma chamar neste país de personalidade. Ela era incomparável. Ninguém sabe nada sobre seus antecedentes. Tenho a impressão de que ela era muito bonita quando jovem. Acredito que uma infecção de varíola a fez perder a beleza. Ela, estou lhes passando as minhas impressões, apreciava o poder, e poder não lhe faltava. Fazer negócios bem feitos era sua especialidade. O tipo da francesa de senso prático, que nunca deixa sentimentos afetarem interesses comerciais, mas tinha a reputação de conduzir os negócios com extremo profissionalismo e escrupulosa honestidade. À espera de confirmação, mirou Fournier, que balançou a cabeça morena e melancólica em tom afirmativo. Sim, disse ele, honesta, de acordo com seus próprios critérios. No entanto, a justiça poderia chamá-la a explicar suas atividades se dispuséssemos de provas. Mas isso, deu de ombros com desalento, seria querer demais da natureza humana. Como assim? Chantagem? Chantagem? Ecoou Jep. Sim, um tipo peculiar e especializado de chantagem. Madame Gisele tinha o costume de emprestar dinheiro tendo como garantia o que, se não estou enganado, vocês chamam aqui na Inglaterra de nota promissória. Abusava da discrição quanto aos valores que emprestava e às formas de pagamento, mas tinha lá seus métodos especiais de ser reembolsada. Poirot debruçou-se à frente com interesse. Como o maître Dibald mencionou hoje, a clientela de Madame Gisele incluía profissionais liberais das classes mais altas. Essas classes são em especial vulneráveis à força da opinião pública. Madame Gisele tinha seu próprio serviço de inteligência. Antes de emprestar dinheiro, isso no caso de grandes quantias, tinha o costume de coletar o máximo de dados possíveis sobre o cliente em potencial. E o sistema de inteligência, diga-se de passagem, funcionava às mil maravilhas. Vou repetir o que seu amigo disse. De acordo com seus próprios critérios, Madame Gisele era de uma honestidade a toda prova. Era leal com quem lhe era leal. Acredito piamente que ela nunca fez uso de seu conhecimento secreto para obter dinheiro de alguém, a menos que esse dinheiro já lhe fosse devido. Quer dizer, indagou Poirot, que esse conhecimento secreto servia para ela como uma forma de segurança? Exato! E, ao lançar mão dele, era totalmente insensível a quaisquer sentimentos brandos. E vou lhes contar, cavalheiros, o sistema dela funcionava. Era muito raro levar calote e ter que declarar dívida perdida. Homens e mulheres em posições eminentes na sociedade fazem de tudo para conseguir dinheiro e evitar um escândalo público. Como eu disse, sabemos das atividades dela, mas quanto a indiciá-la, encolheu os ombros. Esse é um problema mais complicado. Natureza humana é natureza humana. E na hipótese, ponderou Poirot,
de que ela realmente levasse calote, como o senhor afirmou que aconteceu algumas vezes. Nesse caso, disse Fournier devagar, as informações em poder dela eram levadas a público ou fornecidas à parte interessada. Seguiu-se um instante de silêncio. Então Poirot perguntou: do ponto de vista financeiro, isso não a beneficiava? Não, disse Fournier, pelo menos não diretamente. E indiretamente? Indiretamente, concluiu Jep, obrigava outros a pagar, não é? Isso mesmo, disse Fournier. Valia pelo efeito moral. Efeito imoral, melhor dizendo, comentou Jep. Bem, continuou pensativo, esfregando o nariz. Isso abre um belo leque de motivos para assassinato. Um belo e amplo leque. E surge a questão de quem herda o dinheiro dela. Lançou um olhar interrogativo a Thibault. Pode nos dar alguma pista nesse assunto? Havia uma filha, falou o advogado. Não morava com a mãe. Na verdade, imagino que a mãe não a via desde que era criança de colo. Mas Gisele fez um testamento há muitos anos, deixando todos os bens, à exceção de um pequeno legado à empregada para a filha, Anne Morisot. Até onde eu saiba, ela nunca fez outro testamento. E a fortuna dela é grande? Quis saber Poirot. O advogado deu de ombros. Calculo que entre 8 e 9 milhões de francos. Poirot assobiou. Jep comentou. Minha nossa, ela não aparentava. Deixe-me ver, pelo câmbio de hoje. Uau, equivale a bem mais de 1 milhão de libras. Mademoiselle Anne Morisot será uma jovem riquíssima, constatou Poirot. Sorte dela que não estava no avião, retrucou Jep secamente. Alguém poderia suspeitar que ela tivesse eliminado a mãe para ficar com o dinheiro. Que idade ela tem? Realmente não sei dizer. Uns 24 ou 25 anos. Bem, não parece haver nenhuma ligação dela com o crime. Vamos ter que ir a fundo nesse negócio de chantagem. Todos no avião negam conhecer Madame Gisele. Um deles está mentindo. Temos que descobrir quem. O exame dos documentos da vítima pode ajudar, não é, Fournier? Meu amigo, revelou o francês. Assim que as notícias foram veiculadas, depois de conversar com Scotland Yard pelo telefone, fui direto à casa dela. Havia um cofre lá contendo documentos. Todos os papéis tinham sido queimados. Queimados? Por quem? Por quê? Elise, a funcionária confidencial de Madame Gisele, tinha instruções expressas no caso de algo acontecer com a patroa. Abrir o cofre, ela sabia o segredo, e queimar o conteúdo. O quê? Mas isso é espantoso. Jep fitou o vazio. Sabe, disse Fournier, Madame Gisele tinha um código particular de conduta. Era leal com quem lhe era leal. Dava palavra aos clientes de que seria honesta com eles. Era impiedosa, mas cumpria o prometido. Jep balançou a cabeça taciturno. Os 4 homens permaneceram calados, ruminando ideias sobre a estranha personalidade da morta. Maître Thibault se levantou. Tenho que ir andando, messieurs. Tenho um compromisso. Se precisarem de qualquer informação a meu alcance, estou à disposição em meu endereço. Despediu-se com uns cerimoniosos apertos de mão e foi embora do apartamento. E então, o que acharam dos capítulos? Madame Gisele merecia mesmo morrer? Será que foi mesmo um passageiro do avião que a matou? Comente suas opiniões sobre os capítulos e não se esqueça de compartilhar e ativar o sininho para não perder o próximo. Até mais!